gente volta a falar da discussão na Câmara dos Deputados sobre o projeto de lei que derruba o aumento do IOF. Para debater o assunto, a nossa repórter Carol Rosito está com os deputados Sóstenes Cavalcante, do PL, e Carlos Zaratini, do PT. Aos três, eu agradeço pela presença aqui no Arena e eu passo agora para Carol Rosito, nossa repórter lá no Congresso Nacional, que vai fazer a primeira pergunta. Boa noite, Carol. Oi, Leandro. Boa noite mais uma vez para vocês. Boa noite a todos. Boa noite, líder. Obrigada pela presença. Boa noite, deputado. Obrigada também pela sua participação. Deputado Sóstenes, começo com o senhor. Hoje foi um dia um pouco inesperado, né? Digamos assim, em relação a essa expectativa da votação do PDL, já que o presidente Hugo Motta ainda não tinha sinalizado essa possibilidade de colocar em votação no dia de hoje. Aconteceu. Queria entender nos bastidores o que levou a essa decisão do presidente Hugo Motta. Se os senhores, até dependendo ali da escolha do deputado Crisóstomo como relator, como é que foi a participação do PL, da oposição, para conseguir esse desejo de pautar o mérito no dia de hoje? Boa noite. Primeiro, é importante dizer que em plena festa junina o Congresso está trabalhando e trabalhando enormemente. Segundo, parabenizar o presidente Hugo Motta, que é do principal estado das festas juninas, que é da Paraíba, está aqui nos comandando. Na verdade, nem eu, como líder do PL, sabia antes da postagem do presidente Hugo Motta no seu Twitter ontem, por volta das 23 horas, mas ficou muito claro na última reunião de líderes que ele pautaria a urgência na semana em que votamos a urgência, não pautaria o mérito e aguardaria sinalizações do governo da solução com relação a mais esse imposto que o governo está trazendo aos brasileiros, que é o IOF. Na minha avaliação, como não houve nenhuma sinalização do governo ao presidente da Câmara, é a atribuição do presidente da Câmara à pauta, ele decide e insere o mérito, porque a urgência foi votada com uma votação muito expressiva. Logo, o presidente, na sua atribuição, ele tem todo o direito de pautar e ele decidiu isso, comunicou no grupo de liderança ontem por volta das 23 horas e hoje pela manhã fez contato comigo pedindo para que eu falasse com o nosso deputado Coronel Crisóstomo para ser o relator da matéria. Deputado, diante do anúncio feito pelo presidente Hugo Motta ontem, líderes do governo, o próprio Palácio do Planalto, disseram ter sido pegos de surpresa com essa decisão. A estratégia que a gente conseguiu observar, pelo menos até o momento, dentro do plenário da Câmara, em relação ao que deu tempo de ser feito, são esses mecanismos, né, de obstrução para tentar adiar, por quanto for possível, essa discussão até a votação. O que o governo, a base governista, espera nesse momento da votação que pode começar em instantes no plenário? Em primeiro lugar, a gente considera uma forma muito incorreta de agir a que foi adotada pelo presidente Hugo Motta, porque a pauta foi definida na semana passada. Nós tivemos uma dispensa dos deputados de virem a Brasília, a sessão seria remota, como está sendo remota. A maior parte dos deputados, cerca de 90%, não estão em Brasília e, evidentemente, isso não é um jeito certo. Existem acordos que têm que ser cumpridos e a gente não viu o acordo sobre a pauta ser cumprido. E, além disso, o governo vem conversando com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, com os líderes partidários, tem feito reuniões. A medida provisória 1303, que foi emitida, que trata de tributação de imposto de renda, ela foi adotada a partir da conversa com os líderes, né, da base do governo e do Centrão. Então, não existe falta de diálogo. Por isso que nos estranha essa posição repentina do presidente da Câmara de colocar esse projeto em votação quando existe diálogo. E nesse diálogo que houve há semanas atrás, que vem havendo, ficou claro que o governo recuou no projeto do IOF. O primeiro decreto que foi emitido, ele tinha alíquotas maiores. Esse segundo decreto é 80% menor. Então, não há que se falar que não há diálogo da parte do governo com relação a esse ajuste tributário. Leandro. Vou começar com o deputado Carlos Zaratini, já que a pergunta foi feita pela Carol para o Sóstenes Cavalcante, o deputado. Deputado Carlos Zaratini, a votação de hoje pode enfraquecer o governo, na sua avaliação? Obrigado pela presença e uma boa noite. Bom, o governo tem um intuito claro de manter
as suas políticas sociais funcionando. Tanto a política social propriamente dito, como a educação, a saúde. Nós estamos agora iniciando um novo programa que é o Agora Tem Especialistas. É um programa que vai contratar médicos especialistas, exames, vai contratar cirurgias para diminuir a fila do SUS. Agora veja só, a derrubada desse decreto impõe um corte, um contingenciamento de 12 bilhões de reais, o que evidentemente prejudica todos esses serviços que são prestados à população que mais precisa. Então, a gente está vendo que um projeto onde se impõe o reajuste de alíquotas de IOF, que o IOF já existe há muito tempo, certo? O que esse reajuste, ele vai para setores que têm melhor renda, são setores empresariais, né, não são para a população em geral. E o que está se colocando aqui é tirar um pouco de imposto desses setores privilegiados para manter políticas sociais para a maioria do povo brasileiro. Deputado Sóstenes Cavalcante, a votação de hoje pode enfraquecer o governo em relação ao Congresso Nacional? Boa noite, obrigado também pela presença. Boa noite, assinantes da CNN, boa noite a vocês do estúdio. Na verdade, o governo já é fraco por si só. É um governo que não tem base consistente, que na economia vai muito mal e que só encontrou no aumento de impostos, que fique claro ao assinante da CNN, este governo, entre impostos e tributos, já aumentou 28 letrinhas, essas sopinhas de letrinhas, IOF, IPVA, são 28 desde o início do governo atual. Eles gostam de gastar muito, não tem responsabilidade fiscal. O que gera este governo são inúmeros ministérios sem necessidades, não servem à população. Você de casa que assiste a CNN sabe que se você vai num hospital, não tem os especialistas que eles querem contratar agora já na reta final do governo para tentar enganar a população às vésperas de eleição. O governo não funciona na educação, é lamentável e só querem arrecadar mais. Mas conter despesa, diminuir viagens do presidente Lula e da primeira-dama, não querem. Querem gastar o dinheiro do contribuinte e criando mais impostos e achando que com esse discursinho que só os mais ricos, os empresários vão pagar. Ora, nós estamos falando de IOF, isso afeta no crédito imobiliário, isso afeta no câmbio, afeta na vida do cidadão. O cidadão que toma café pela manhã e que come o seu pãozinho francês vai afetar este preço do pão, porque isso é cotado no dólar. O IOF afeta a questão cambial. Então, lamentavelmente, a vida do brasileiro fica mais difícil cada vez mais e este governo não tem base. Hoje vai, mais uma vez, ficar provado que não tem base e vai perder a votação, como já está perdendo os requerimentos até aqui. No mérito, nós vamos provar a população e tirar do cangote do contribuinte brasileiro mais este imposto criado pelo governo. Os nossos analistas no estúdio também têm perguntas. Juliana? Deputados, além de colocar para votação a derrubada dessa medida, desse decreto, né, assinado pelo presidente Lula, o presidente da Câmara, Hugo Motta, escolheu como relator um integrante do PL, da oposição. Queria começar com o deputado Zaratini. Isso significa que o presidente da Câmara está afastado do governo e do presidente Lula? Olha, primeiro eu acho um profundo equívoco colocar um relator, uma pessoa como o Crisóstomo, né? É um oposicionista radical, né, que não tem nada a contribuir com o debate. Aliás, essas falácias, essas mentiras de que vai aumentar o preço do pão, isso não existe, né? O IOF está se colocando sobre operações de cartão de crédito no exterior, não é de compra de farinha de trigo para fazer pão. Então, vamos parar com isso, certo? Isso está sendo divulgado de forma errada e tem que ser corrigido. Agora, o presidente da Câmara cometeu um equívoco, eu falei aqui no início, um equívoco político, porque ele, como presidente da Câmara, ele tem que ouvir todos os partidos para fazer a pauta. E ele fez a pauta de forma solitária, talvez ouvindo outros partidos que não os partidos da base do governo e o PT principalmente. Então eu acho equivocada a posição dele, né? Isso é ruim do ponto de vista da gestão política da Câmara dos Deputados. A gente tem que cumprir acordos e o acordo era uma outra pauta e não essa pauta.
Bom, primeiro, o Coronel Crisóstomo é um parlamentar como o deputado Zaratina, como eu, como qualquer outro. Quem tem este botão de parlamentar é eleito e legitimado pelo voto. Eu acho muito deselegante qualquer parlamentar desqualificar um colega, seja ele quem for, da esquerda, do centro, da direita. Coronel Crisóstomo é um parlamentar eleito pelo povo brasileiro. Quando nós atacamos um parlamentar, nós estamos atacando os seus eleitores. Eu respeito todos os colegas desta casa, mesmo que eu discorde do seu estilo, da sua forma, das suas defesas e de suas pautas. Eu entendo que a escolha do relator de qualquer matéria é do presidente da Câmara. O presidente da Câmara decidiu na escolha pelo Coronel Crisóstomo, que é um brilhante parlamentar, aguerrido nesta casa, e eu tenho muito orgulho do mandato do deputado Coronel Crisóstomo, que já está no seu segundo mandato. Se ele não fosse bom para o povo de Rondônia, ele não estaria reeleito, inclusive. É prova de que ele presta seu serviço. Talvez alguns não gostem do seu estilo. É um direito das pessoas, mas desqualificar o trabalho e a relatoria dele, eu acho que é desmerecer o parlamento neste caso. Com relação à escolha do presidente e o distanciamento dele do governo ou não, do presidente Hugo Mota, o presidente foi eleito com as duas forças políticas dessa casa. Nós fomos os primeiros aliados do PL, logo depois veio o PT e o governo apoiando sua candidatura. Logo, o presidente Hugo Mota terá semanas que fará acenos, como já tem feito em alguns momentos. Por exemplo, a nossa prioridade até hoje, que é a anistia, ele não pautou para atender quem é o interesse do governo, o interesse do PT. Agora, quando ele atende um interesse da oposição, parece que o governo tem chilique, fica desesperado, porque não entende que este presidente ele tem o dever de equilibrar entre governo e oposição no atendimento de suas demandas. Hoje ele faz um gesto ao PL, que tem a nossa gratidão, inclusive para registrar que hoje o Partido Liberal completa 40 anos de existência e nós somos gratos ao presidente pelo gesto de hoje, de pautar a sustação desse imposto, bem como nomear o Coronel Crisóstomo como relator. Pedro Venceslau também tem perguntas? Sim, eu queria apresentar a mesma pergunta para os dois, que é o seguinte: será que o deputado Hugo Mota não tomou essa decisão por inoperância do governo em apresentar alternativas de cortes de gastos que não necessitem de um aumento de impostos? Porque esse é o argumento de alguns parlamentares com os quais eu conversei. Olha, o que o mercado fala que quer que corte gastos é aonde? É cortar gastos, por exemplo, na Previdência Social, desvinculando o reajuste do salário mínimo do reajuste das aposentadorias. Isso nós não vamos fazer. Segundo lugar, desvincular a educação e a saúde, os gastos de educação e de saúde, do aumento da arrecadação. Nós também não vamos fazer, porque para nós é prioridade investimento em saúde e investimento em educação. O país precisa disso. Então, falar em corte de gastos, para ser sério, é tratar disso, e é o que o mercado fala. Essa história de que gasta muito em viagens, eu quero lembrar, o presidente Lula já trouxe mais de 16 bilhões de dólares de investimentos no Brasil. Então, as viagens são muito importantes, porque o presidente vai para o exterior, faz acordos comerciais, acordos de investimento, que têm ajudado o desenvolvimento do país. É isso que nós estamos fazendo, e estamos fazendo bem feito, porque o presidente anterior, Bolsonaro, mal era recebido em outros países, era marginalizado, não era reconhecido, não tinha prestígio. Então, o que nós estamos fazendo agora é justamente levantar a imagem do país, né, fazer com que o mundo inteiro reconheça a importância do Brasil, e está reconhecendo. E outra coisa, sobre essa questão de imposto, olha só, quem cobrava imposto de renda era o governo Bolsonaro. Veja só, quando a Dilma saiu, quem ganhava até 2,4 salários mínimos não pagava imposto de renda. No Bolsonaro, quem ganhava 1,6 salários mínimos já pagava imposto de renda. Hoje, 2 salários mínimos não estão pagando imposto de renda, e com a aprovação da isenção até R$5 mil, quem ganha até 3,1 salário mínimo não vai pagar imposto de renda. Então, essa história de que nós cobramos imposto é outra mentira. Quem cobrava imposto para valer do trabalhador era o PL, através do governo Bolsonaro. Bom, mais uma vez, vocês veem a atitude de um governo que está aí há 2 anos. Eu, em toda a minha entrevista, só me refiro ao governo como governo. Eu me nego a falar o nome do atual mandatário. Mas parece que o PT,
o governo tem uma paranoia com o Bolsonaro. A cada 9 palavras que eles falam, eles têm que trazer o Bolsonaro de volta. Ora, deixam o Bolsonaro inelegível, perseguem Bolsonaro, fazem de tudo contra Bolsonaro, mas não conseguem governar o país. Eles não conseguem falar do seu mandato. Tem que atacar o gestor anterior. Sabe por quê? Porque Bolsonaro dá ibope para petista. Petista ama o presidente Bolsonaro e sabe que foi o único presidente na história do Brasil que, de verdade, com Paulo Guedes na economia, reduziu impostos. Os brasileiros sabem disso. Você que vai no supermercado, você que é dona de casa, você que é o chefe do seu lar, não é? O chefe de família, quando vai no supermercado, você sabe que os preços agora nem a picanha prometida, nem o café, nem o ovo. Daqui a pouquinho com o IOF, se a gente não sustasse aqui hoje, ia ser nem um pão francês, porque tudo está caro. Não adianta querer falar bonito para a população e a população que vai no supermercado, o trabalhador, o povo que de verdade produz nesse país sabe o quanto está difícil a vida do brasileiro. É por isso que o governo não consegue governar, porque eles não esqueceram até hoje o processo eleitoral. Dormem e acordam pensando em Jair Bolsonaro. Leandro. Eu vou fazer agora uma última pergunta, senhores, porque a votação lá no plenário já começou por sinal. Senhores, o Senado vota a proposta que aumenta o número de deputados na Câmara. Considerando esse possível impacto nos gastos públicos, o aumento das cadeiras na Câmara dos Deputados pode ser avaliado como uma proposta contrária à derrubada do IOF? Deputado Sóstenes Cavalcante. Bom, primeiro a gente precisa corrigir que, para mim, na minha avaliação, é mais uma interferência indevida do STF nas questões interna corporis da Câmara. Nós tivemos um problema grave no censo por conta da pandemia, o censo prejudicou alguns estados, isso acaba refletindo nesta decisão, na nossa avaliação esdrúxula do STF, que quer interferir nas questões das divisões e representações da bancada. Logicamente, o ideal era que o STF não interferisse, que nós não precisássemos alterar o número de cadeiras. Mas havendo interferência de um poder que se associou ao Executivo para, de novo, se imiscuir sobre questões legislativas, não restou outra alternativa a garantir minimamente os estados que já têm suas bancadas que continuem e ampliar, já que o STF quer decidir por nós, que ampliasse aos demais. Mas eu tenho certeza que o impacto disso nas questões orçamentárias são muito menores do que o número de ministérios do atual governo e das viagens do presidente atual da República. Olha, primeiro que a decisão de fazer essa readequação das bancadas está na Constituição, não é invenção do STF. O STF está fazendo cumprir a lei a pedido dos estados onde as bancadas deveriam aumentar. A decisão de aumentar o número total de deputados foi uma decisão da Câmara e, logicamente, tem impacto orçamentário. E é equivocado não tanto por isso, mas principalmente porque distorce a proporção das bancadas estaduais. As bancadas estaduais já tinham distorções grandes, passaram a ter distorções maiores ainda. Então foi uma política equivocada aqui da Câmara de aprovar isso e a gente espera que o Senado rejeite essa alteração. Olha, eu agradeço a participação dos deputados Sóstenes Cavalcante, do PL, e Carlos Zaratini, do PT. Senhores, a votação começou lá no plenário. Eu acho que os senhores devem votar agora nesse momento. Agradeço também a nossa repórter lá no Salão Verde da Câmara dos Deputados, a Carol Rosito. Obrigado, viu, Carol? Obrigada, gente. Vamos lá, vou liberar os parlamentares também para poderem votar. Obrigada.